Usa o teu filho com poder e autoridade. Eu entrego ele em tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A alegria de estar aqui nessa noite, né? O convite do pastor me causou muita alegria, irmãos. Eu falo para os irmãos que foi um presente que eu ganhei essa semana, tá? Porque eu gosto de estar falando, eu gosto de estar lendo a Bíblia, expressar a palavra do Senhor, né? Então isso fez muito feliz ao meu coração. E eu quero também compartilhar com os irmãos essa felicidade nessa noite. E pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos 5, 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Toda vez que um pregador vai pregar esse texto conhecido, ele fala: eu sei que os irmãos conhecem texto, mas também eu sei que os irmãos conhecem texto, mas texto conhecido, Deus fala de novo, né? A gente tem que aprender isso. Deus continua falando, e se você vê 50 pregadores falando o mesmo texto, Deus vai falar 50 vezes diferente, porque o poder de Deus é infinito, irmãos. Amém? Os irmãos acompanham aí, Jesus está falando a palavra do Senhor. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor, na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure, para que ela viva. Jesus foi com ele, e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás dele e no meio da multidão a tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que lhe havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que aperta a todos, de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio ajoelhando-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que lhe continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém lhe acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto
com muito choro, lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, apenas está dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto dela. Ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, e quer dizer: menina, levanta-te. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Depois mandou que dessem uma coisa para a menina comer. Amém? Vamos orar, irmãos. Querido Pai, te agradecemos por essa palavra, Deus, que já está falando aos nossos corações, ó Pai. E nós te clamamos, ó Deus, que nessa hora continue falando, ó Pai, e nos faça, Deus, entender o que você quer falar conosco nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio, Deus, de poder ler a Tua palavra, entender, ó Pai, trazê-la para os nossos corações, ó Pai, e ela modificar a nossa vida, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A gente está aí diante, irmão, de 2 histórias. 2 histórias intrigantes. 2 histórias que mexem com o nosso coração. 2 histórias, 2 milagres, 2 histórias de sofrimento, que se acaba quando eles encontram com Jesus. A gente vê essa mulher dessa hemorragia, e outros bíblias estão falando do fluxo de sangue. A gente vê que essa mulher, durante 12 anos, sofria com essa doença. 12 anos de sofrimento. 12 anos que ela não dormia direito. Eu creio nisso. 12 anos que ela vivia numa situação ruim, crítica. 12 anos, irmãos, que naquela época, essa mulher, quando ela estava imunda, quando ela estava com esse problema, ela não podia conviver com as pessoas, era considerada imunda. Ela tinha que ficar afastada das pessoas. Imagina, 12 anos sem poder vir na igreja, 12 anos sem poder ir na rua, 12 anos sem poder ir na loja, sem poder ir na padaria. 12 anos, irmãos. Nossos irmãos colocar na cabeça assim, o que nós fizemos em 12 anos, né? Desde que 2008 para cá, né? Esses 12 anos. O que a gente consegue pensar nisso aí? O que foi feito nessa vida nossa durante esses 12 anos? Né? A gente consegue chegar a um próximo de imaginar o que aquela mulher estava passando. 12 anos sofrendo uma doença incurável aos olhos dos médicos. A gente leu aqui que durante 12 anos ela tentou sarar aquela doença. Ela foi em vários médicos, gastou tudo que tinha. A gente começa a imaginar aqui que ela tinha algum dinheiro, né? Porque se ela gastava com o médico, logo naquela época ela tinha algumas reservas. E 12 anos ela não tinha resultado algum, né? E naquele instante da história que a gente está lendo aqui, ela simplesmente, eu creio que da sua casa, ela viu todo aquele alvoroço, né? E porque Jesus estava passando, chegava Jesus da outra banda do rio, onde, se a gente voltar a história aqui, ele tinha tirado um espírito de uma pessoa do outro lado do rio, na cidade de Gadareno, né? E a gente vê que Jesus chegava na beira do mar ali, naquele lago, e logo em seguida, irmãos, naquela época, a fama de Jesus era enorme. Todo mundo já sabia quem era Jesus. Todo mundo naquela região ali sabia o que Jesus estava fazendo. Então aquela mulher em casa sofrendo, né? Na situação pensando normalmente essas pessoas pensam até em suicidar, porque ela não vê recurso mais de viver, né? Para que viver se eu não posso? Para que viver se eu não posso viver, né? Então ela sentia uma situação mais para baixo que a gente possa imaginar. E ela ouviu Jesus se aproximar. Ela ouviu aquela multidão, aquele alvoroço, e ela decide em seu coração
né? Ela começa a imaginar no seu coração, que a Bíblia fala, ela começa a pensar, não é Jesus, vai ser o quê? Vai ser a minha última esperança, né? Quantos aqui nessa noite já não pensaram isso? Quantos aqui nessa noite, eu creio que no decorrer da nossa vida, a gente passa por muitas coisas, alegria, tristeza, sentimentos ruins, sentimentos bons, né? Ansiedade, coisas que a gente, surpresas, né? Coisas que a gente não imagina acontecem com a gente, né? E naquela hora, aquela mulher se sentia a última esperança do coração dela era Jesus. E ela pensou, se eu for ao encontro dele, ele vai me curar. Mas, como eu falei, aquela mulher, naquela região ali, quando a gente começa a ler a palavra, a gente vê que ela veio por detrás de Jesus e tocou no manto, porque ela sabia, irmãos, da condição dela. Ela tinha um conhecimento da religião dela. Ela sabia que se ela saísse na rua daquele jeito, ela podia ter sido apedrejada, podia ser morta, né? E ela sabia. Então ela pensou, tem muitos obstáculos na minha frente, muitas coisas que vai me fazer criar dificuldade para chegar até Jesus. Mas aquela mulher teve uma coisa, irmãos, que às vezes vocês vão até assustar. É muito difícil na nossa vida, é a fé. A gente fala tanto da fé, mas a gente não consegue viver essa fé que Deus quer que a gente viva. A gente ouve falar da fé, acha bonita a fé na vida dos outros, né? Mas muitas vezes, para trabalhar aqui dentro é complicado. Para trabalhar aqui dentro é difícil. É algo que a gente começa... tem que ter muita disposição para criar isso dentro da gente. Mas aquela mulher teve fé. Aquela mulher, eu penso assim, vamos estar imaginando. Aquela mulher na casa dela, vendo aquela multidão enorme, e ver lá na frente a cabeça de Jesus. E aquela multidão se cotovelando e atrapalhando toda a visão dela. E ela pensando, eu estou fraca, 12 anos de fraqueza, como eu vou chegar lá? Aí o que move aquela mulher, o que faz aquela mulher ter forças, irmãos, para chegar até Jesus, o que faz a gente chegar aqui hoje na igreja, né? O que move a gente a crer no Senhor, né? Eu creio que teve gente aqui hoje, ó, com problemas, teve gente que passou por várias coisas hoje na vida, ou está passando, né? E o que move a gente estar aqui dentro hoje, o que move a nossa fé, né? Às vezes a gente coloca no coração, na situação daquela mulher, para a gente chegar até Jesus hoje, muitos obstáculos nós tivemos que passar, muitas situações nós tivemos que ultrapassar, muitos esforços nós tivemos que fazer, mas aquela mulher, irmãos, teve fé. Aquela mulher entrou no meio daquela multidão com um só pensamento, eu vou chegar até Jesus. E aquela mulher lutou, eu creio, a gente vê aí, hoje em dia não pode ver mais aglomeração, né? Mas a gente vê aí hoje, a gente via a aglomeração, como é que era aquela multidão em volta, né? E ela foi lutando, ela foi atrás, né, de Jesus, até alcançar Jesus. E ela, imagina toda aquela ansiedade de chegar até Jesus, e a fé dela cada vez mais, e se esforçando cada vez mais, que muitas vezes a gente quer, o que falta na gente é esse esforço, né? Jesus quer da gente esse esforço, e a gente sabe que Jesus, irmãos, que no instalo ele pode modificar a nossa vida, mas Ele quer ver o nosso esforço, aleluia, irmãos. Ele quer ver a gente modificar a nossa situação, e a gente quer modificar a nossa situação achando que as coisas vão cair do céu de uma hora para outra. Não, nada cai do céu, irmão, a gente tem que se esforçar, e aquela mulher se esforçou, e a palavra de Deus fala que diante daquela multidão, irmãos, ela chegou e tocou nas vestes de Jesus. Ela tocou nas vestes, irmãos, e aquilo ali nela, eu fico imaginando que naquela hora, todo o sofrimento, tudo aquilo que ela carregava durante 12 anos caiu por terra. Tudo acabou naquele instante, né? E Jesus sentiu o poder sair da vida dela, da vida dele, né? Dele. E até essa parte aqui, uma vez eu preguei sobre isso, falando sobre o toque especial daquela mulher, que Jesus fala, alguém me tocou, né? E os discípulos estavam em volta, ele falou assim, como alguém te tocou? Se todo mundo está te tocando, está todo mundo te encostando,
né? Mas ele falou assim, algo especial saiu de mim. E ele espera nessa noite, irmãos, que algo especial saia dele para a vida da gente. Ele espera nessa noite. Não vai depender de mim, vai depender de cada um aqui. Está tocando nas vestes do Senhor. Hoje a gente não pode tocar nessas vestes, mas através das nossas orações, através da nossa fé, Deus quer modificar a vida da gente. Deus quer transformar a vida da gente. A atitude daquela mulher trouxe para ela grande alívio. Grande alívio. Quanto da gente aqui que tem alívio na nossa dor, né? Aí fora a gente vai na farmácia e consegue um alívio da dor física, mas da dor espiritual, irmão, só Jesus pode tirar essa dor da vida da gente. Não pensa ser que outras coisas vão tirar aí, o mundão hoje aí, está tirando a dor espiritual com muitas coisas, está tentando tirar, né? Mas só Jesus, irmãos, consegue tirar. Eu creio que se eu dar a palavra aqui para cada irmão, os irmãos vão contar uma experiência de uma vez que tentou tirar uma dor do espiritual com outras coisas. Gente tentando modificar sua situação espiritual, mas só Jesus consegue. Só Jesus curou aquela mulher. Só Jesus pode nos curar, irmãos. Né? Só Jesus. Às vezes a gente não valoriza esse lado espiritual nosso. A gente estava falando outro dia sobre isso. Às vezes a gente valoriza tanta coisa física da gente. A gente quer ser cada vez mais bonito. A gente quer ter as melhores coisas. A gente quer ter o melhor carro. A gente quer ter tudo de bom na nossa vida. Mas quando a gente fala do nosso lado espiritual, a gente não quer pensar nisso. Porque ninguém está vendo o meu lado espiritual. Nem eu estou vendo o meu lado espiritual. Para que eu vou ficar esquentando a cabeça com isso? Para que eu vou me enfeitar o lado espiritual meu? Para que eu vou... Não, é necessário a gente pensar nisso, irmãos. Eu vou falar com os irmãos que nessa hora Deus quer transformar vidas, né, aqui dentro. Deus quer formar vidas aí, ó, né? Mas depende de nós. Eu estou correndo para alcançar as vestes de Jesus. Eu quero ser transformado. Eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. Deus às vezes quer nos abençoar muito mais. Quer que a gente chegue em lugares muito mais altos. Mas às vezes a gente fica estatizado. A gente fica parado. A gente não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Sabe por quê? A gente é muito humano. A gente é muito humano. A gente tem que deixar de ser mais humano e ser mais de Jesus. A palavra de Deus fala que nós temos que pensar como concidadão dos céus. É como se a gente estivesse no céu. A gente tem que viver uma vida, irmãos, na palavra do Senhor. Olhar para esse poder de Deus. A gente serve um Deus muito poderoso. Nós temos aqui dentro da gente uma força que a gente não imagina. E Deus só consegue trabalhar quando a gente abre esse coração verdadeiramente. Às vezes a gente ouve muito falar sobre isso. A gente ouve muito, abre seu coração para Jesus. Né? A gente ouve muito isso. Mas às vezes a gente acha bonito nos outros abrirem, mas a gente não consegue. Porque a gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar. Né? E Jesus cura essa mulher. E ela acaba de todo esse sofrimento. Eu penso que o alívio que ela sentiu foi tanto. A sua fé fez com que ela chegasse naquele lugar. Né? E tem um lugar para a gente chegar, irmãos, no coração do Senhor. Como eu falei, depende da gente. Né? Que a gente possa pensar nesse lugar. A gente possa pensar que Jesus quer fazer uma obra muito grande em nossas vidas. Aí você fala, Luiz, eu estou muito tempo na igreja, eu sei como é que é, mas pode chegar em lugares melhores, irmãos. A gente canta aqui, ó, faz algo novo. Faz algo novo. Faz algo novo, Senhor. É isso que a gente tem que almejar. Cada dia que a gente levanta, cada dia que você abre os seus olhos, na parte de manhã que você acorda, Senhor, faz algo novo no meu coração. Almeja isso. E no decorrer da história, irmãos, a gente vê a outra história, né, que é de Jairo. A gente vê outra pessoa em meio a um sofrimento. Se aquela mulher sofria 12 anos e Jesus livrou o sofrimento dela, a gente vê um pai. Eu sou pai. Eu tenho uma filha. Então, às vezes eu fico me colocando no lugar de Jairo. Como eu não lutaria pela minha filha? Como eu não lutaria, irmãos, para salvar minha filha? E aquele homem era um homem muito importante naquele lugar. Aquele homem era chefe da sinagoga.
Os irmãos, não sei se os irmãos sabem que era uma sinagoga, era uma igreja de judeus. Ele era chefe daquilo ali. Imagina o chefão, o príncipe ali, o chefão, o que mandava, um cara mais respeitado dentro daquele lugar. Jesus, quando chega naquele local, ele se depara com aquele homem, com Jairo. Jairo ajoelha aos pés do Senhor. E eu fico imaginando assim, gente, que força aquele homem teve, não só por causa da filha dele, para salvar a filha dele, mas também em relação às pessoas que estavam ao redor dele ali. Todo mundo conhecia aquele homem, todo mundo conhece ele. Imagina um cara importante numa cidade, todo mundo vai conhecer, lógico, né? Então aquele homem ajoelhou nos pés do Senhor, pedindo pela sua filha. Ele chega perto do Senhor e fala: Senhor, a minha filha está quase morrendo, eu preciso que o Senhor vá na minha casa e cure ela, e sare ela, né? E naquele meio ali, na confusão que chega essa mulher ali perto, nesse tempo, chega outras pessoas perto do Jairo e fala: Jairo, não procure o mestre não procure Jesus não, porque a sua filha já morreu. Olha só como é que a situação dele piora. Imagina esse sofrimento. A gente não consegue imaginar esse sofrimento, né? E Jesus ouve aquilo ali e fala: calma, não temas, apenas calma, né? A ansiedade de Jairo era grande. Irmãos, eu quero falar para os irmãos um problema que a gente passa, que é a ansiedade pelas coisas, né? A gente quer que as coisas se resolvem ao mais rápido possível, né? A gente vive numa situação hoje, nesse século nosso hoje, de coisas rápidas, né? A gente quer resolver tudo rápido. A gente quer ter o melhor celular, a gente quer ter o melhor computador, a gente quer que as coisas no estalo se resolvam, né? Imagina o Jairo vendo a filha dele morrendo e Jesus ali, ó, e ele querendo que Jesus resolvesse aquilo o mais rápido possível, né? Então ele ora e desespera, e Jesus apenas falou: calma, Jairo, calma, que nós vamos resolver o seu problema, né? Mas, irmãos, e ele se prostrou aos pés de Jesus naquele instante, esperando que Jesus ia curar a filha dele. E ele tinha uma fé, e a fé dele nascera através daqueles problemas que estavam na situação dele, né? E muitas vezes a gente está falando de fé aqui, muitas vezes a nossa fé começa a aparecer através dos nossos problemas. Através do nosso momento a gente começa a procurar mais a Deus. Infelizmente, desse jeito, né? A gente falava muito aí, ou vem pela dor, ou vem pelo amor. E muitas vezes, na hora de a gente procurar o Senhor, muitas vezes a gente tem que procurar o Senhor mais tranquilo, não, mas a gente escolhe, infelizmente, é o ser humano, vem buscar pela dor, né? A gente entende conversão passiva e conversão ativa, né? Tem as conversões passivas que você, às vezes, não tem problema nenhum aí fora na sociedade. Às vezes você vem para a igreja tranquilo, às vezes você vem para a igreja, busca o Senhor, se converte, vira um servo do Senhor, Deus fala no seu coração de uma maneira tranquila. Mas tem gente não. Às vezes a gente tem uns problemas que traz a gente para a igreja e a gente começa a servir o Senhor por causa daqueles problemas, né? Mas nada disso vai desfazer a gente não ter uma experiência com o Senhor. A gente tem que valorizar essa experiência com o Senhor. Jairo estava tendo uma experiência com Deus ali naquela hora, com Jesus naquela hora, né? Ele estava tendo uma experiência com Jesus naquela hora. A fé dele estava aumentando cada vez mais. Acreditar no milagre, irmãos. Acreditar que Jesus ia ressuscitar a filha dele. Acreditar que naquela hora a filha dele ia reviver. Ele já tinha recebido essa notícia. Se antes ele pensava que Jesus ia curar ela em vida, agora como pensar que Jesus ia curar ela morta? Como a gente pensar num milagre desse? Como adorar a Deus, como buscar a Deus numa situação dessa? A gente vê Paulo e Silas à meia-noite lá naquele lugar preso. A palavra de Deus fala que meia-noite eles estavam adorando a Deus depois de ser chicoteados, amarrados. Eles estavam buscando o Senhor, cantando para Deus. Eu fico pensando, como buscar a Deus em meio a sofrimentos? Como buscar o Senhor, irmãos, em meio
a dores. Como Jairo estava buscando o Senhor ali, pensando, a minha filha já morreu, a minha única filha está morta. Como um ser humano, eu fico pensando, como é que um ser humano pode pensar isso? O que faz eu ter uma fé diante de uma tragédia? O que faz eu ter essa fé? Como Paulo e Silas cantaram um hino a Deus em meio ao sofrimento. Eu tenho que trabalhar aqui dentro, irmãos, é muita coisa. Eu tenho que buscar a Deus, é muita coisa aqui dentro. Jesus fala assim, apenas creia, Jairo, apenas creia. Eu falo para os irmãos estão passando dificuldades aí, vida espiritual ruim, sentindo alguma coisa ruim, apenas creia, que Deus vai fazer um milagre. Deus nos surpreende. Eu falo com os irmãos que Deus nos surpreende. Eu posso contar muitas experiências que eu tive com Deus aqui, irmãos. Deus me surpreendeu. Assim, ó, a coisa que você fica assim, como isso aconteceu? É milagre de Deus. A gente não consegue imaginar. Apenas creia. Às vezes você pensa assim, isso não vai dar certo, isso não vai conseguir, mas Deus vai lá e faz. Deus vai lá e modifica todo aquele cenário. Deus vai lá e traz para a luz todas aquelas trevas. Traz, irmãos, a gente tem que acreditar. O que está faltando a gente hoje ter fé, acreditar mais. Esse mundo aí fora aí, ó, está fazendo a gente desviar nosso pensamento de Deus. Fique esperto. É muitas coisas que estão fazendo a gente desviar nosso pensamento de Deus. Muita gente prefere outras coisas que não seja a palavra de Deus, que não olha para a Bíblia, não procura o Senhor. Procura Deus, fale com Deus. A gente estava falando de oração. Ore mais, converse mais com Deus, busque mais o Senhor. Está faltando é isso, irmãos. Não fica só aqui na igreja não, vai para casa, busca Deus. Ore, faz a sua vida de oração em casa. A gente está precisando é disso, tem intimidade com o Senhor. O que está faltando a gente é isso. Jairo naquela hora ali, ele tinha toda a razão de falar assim, ó, os amigos já estavam falando, não mexe com esse homem mais não. Você é chefe da sinagoga aí, é o príncipe daqui, é o mais conhecido da cidade. Para que você vai mexer com esse homem agora que sua filha já morreu? Mas ele acreditou. Eu creio que Jairo, mesmo sabendo que a filha estava morta, ele acreditou. Jesus levou ele até na casa dele, foi lá e curou aquela menina. Jesus entrou no quarto e falou, todo mundo chegou na hora lá. E naquela época, eles pagavam as pessoas para chorar, tinha chamado carpideiras. Eles pagavam as mulheres para chorar naquele local, para colocar a mesma situação de enterro, coração de morte. Mas Jesus foi lá, modificou tudo aquilo ali e ressuscitou a menina. Porque, em primeiro lugar, aquele pai teve fé. Em primeiro lugar, ele acreditou no Senhor. Às vezes, pessoas perto da gente estão precisando dessa nossa fé. Estão precisando que a gente ore e busque a Deus por elas. Deus quer ouvir o nosso clamor. Deus quer ouvir a nossa oração. Às vezes a gente faz jejum, às vezes a gente faz oração, né? Mas é necessário fazer isso sempre. Porque Deus quer ver um coração quebrantado, um coração doador. Deus quer ver realmente que você deseja aquela coisa. Deus viu no coração de Jairo, irmãos, que ele desejava que a sua filha ressuscitasse. Desejava isso. Aí você fala, hoje em dia, eu estava falando com a irmã outro dia, mas Jesus ressuscitou naquela época. Não, Jesus faz o mesmo milagre hoje. Creia que Jesus faz o mesmo milagre que ele fazia na Bíblia, ele faz hoje. A diferença é a gente. O ser humano que é ruim. O ser humano é que não sabe buscar o Senhor. Como diz o Tiago, o ser humano que não sabe orar. Né? O ser humano que não sabe orar. Às vezes a oração, naquela hora que você orou a Deus, que buscou o Senhor com vontade, meio com fervor, você conseguiu uma bênção. Conseguiu ou não conseguiu? Você conseguiu aquela bênção. Mas quando você faz aquela oraçãozinha, porque você tem que fazer mesmo, seguir a regrinha lá, que seguir regra não é de Deus. Você tem que seguir a vontade de Deus, né? Buscar a vontade de Deus para a sua vida. Entendeu? Às vezes você fica seguindo muito, vou fazer oração porque tem que fazer, porque alguém falou que não, faça o que o seu coração está pedindo. Faça o que Deus colocou no seu coração. Seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa que busca o Senhor, né? Seja uma pessoa diferente. Seja uma pessoa diferente.
Seja uma pessoa que busque, sem ninguém mandar. Eu não tenho que mandar você ler a Bíblia, ninguém é criança. Chega e lê, eu vou ler a Bíblia, eu vou me instruir da palavra do Senhor, eu vou alimentar na palavra do Senhor. A gente estava falando aqui do corpo físico aqui, a gente se preocupa muito em alimentar o nosso corpo físico, né? As coisas boas, mas é alimentar da palavra do Senhor. E nosso lado espiritual? Eu vou falar, irmão, se a gente pudesse ter um raio-x espiritual aqui, ó. Tinha muita gente magrinha, não dava barrigudo assim não, tinha muita gente magrinha aqui. Muita gente desnutrida, porque não busca o Senhor como tem que buscar. Né? Eu falo que o mal do século hoje, e o mal que atrapalha muitas vezes a gente viver, são as nossas rotinas. São as nossas rotinas. Todo dia fazer a mesma coisa. A gente não quer quebrar a rotina. Todo dia a gente quer fazer a mesma coisa. Quando a gente fala assim, vamos quebrar a rotina, vai depender do esforço da gente, e a gente às vezes não faz. Porque tem que quebrar a rotina. Né? Quebra a rotina. Se você quer algo novo na sua vida, quebra a rotina. Busca o Senhor a partir de hoje, como você nunca buscou. Clame ao Senhor, como você nunca clamou. Né? Tanto Jairo quanto essa mulher, eles podiam ter razões inúmeras de ver Jesus passando lá e falar assim, ele não vai dar jeito na minha vida. Ele não vai dar jeito na minha filha. Eu vou ficar aqui. Ele não vai me curar. Né? Mas você tem uma outra opção de acreditar. Creia, não tenha medo, creia que Jesus vai te curar. Jesus vai resolver o seu problema. A gente tem que acreditar, irmãos, no sobrenatural de Deus. A gente tem que acreditar nas coisas impossíveis. Eu falo que a gente é muito acostumado com o ser humano, a gente olha muito para o ser humano. Então a gente não consegue pensar em Deus direito, não. Porque a gente acha que Deus é limitado. A gente acha que Deus vai até ali. Que Deus vai até ali. Não, Deus não tem fim. Deus é ilimitado. Deus é o Deus do impossível. A gente canta isso, a gente clama isso, mas a gente não traz aqui para cá. Está faltando isso, acreditar nesse Deus do impossível. Quando Deus cura essa mulher, e quando Deus cura a filha de Jairo, Ele curou pela fé. Trabalha essa fé aí, trabalha essa fé, arruma um jeito, busca a Deus melhor. A gente lê a palavra de Deus, ouve o servo do Senhor que está pregando, traz aquilo para a sua vida, construi uma vida melhor para o Senhor, busque mais a Deus, tenha uma fé diante de Deus, que Deus vai te ouvir a sua oração. Né? A gente aprende que oração fraca não passa do teto. Né? Deus quer ouvir a nossa oração, irmãos. Deus quer que você converse com Ele, que você fale com Ele, tenha mais intimidade com Deus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Eu quero viver. Vamos estar orando. Faz meu coração. Amém. Aleluia. Vamos estar ficando de pé. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa palavra. Pedir ao Senhor nessa hora, né, pela palavra que foi dita aqui hoje, né, na busca dessa fé. Eu quero que todos fechem seus olhos. E se houver alguém aqui nessa hora que não tem o Senhor Jesus no seu coração ainda, que não tem esse encontro com o Senhor ainda, não teve se encontrado com Deus, né, que nessa hora possa se encontrar com o Senhor. Levanta a mão aí onde você está. Alguém que deseja ter esse encontro com o Senhor. Alguém que deseja ter essa fé que Jairo teve. Alguém que deseja ter essa fé que essa mulher teve. Para que Deus possa alcançar. A hora que você estiver levantando a mão, irmãos, é como se estivesse tocando na veste do Senhor. Levanta essa mão onde você está. Que Deus vai te curar. Que Deus vai fazer você uma nova pessoa. Creia nisso. Creia que Deus tem poder para isso. Amém? Amém, aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, nessa hora, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui em nosso meio, Deus. Sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que cuida de nós, ó Pai. Ó Senhor Jesus, essas pessoas que levantaram a mão, ó Pai, estão te recebendo, ó Deus, como Salvador das suas vidas, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa fazer uma obra na vida deles, ó Deus, que possa trazer eles para a luz, ó Deus, como nós estamos na luz, ó Pai. Ó querido Deus, como Deus um dia transformou a minha vida, ó Pai, transformou a nossa vida, Deus pode transformar a sua vida, é só a gente crer. Ó Senhor, cuida de nós, ó Pai,
Ajuda-nos, ó Pai, a viver nesse mundo, ó Pai, cheio de problemas, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, te clamamos nessa hora, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Pai. A nossa casa é sua, ó Pai. Vem estar conosco. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, Trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver. Algo novo. Eu creio, Jesus. Faz meu coração Arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. trazendo sobre mim um novo amanhecer. Queridos, sempre depois de uma grande noite escura, tem um amanhecer de glória esperando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe para quem que não tem jeito? Não tem jeito para Satanás. Não tem jeito para os demônios. Não tem jeito. Pergunta por que não tem jeito, pastor? Porque o pecado que eles cometeram foi num ambiente celestial. Ali eles já receberam sentença de juízo. É por isso que ele fica às vezes na sua mente dizendo: para, senhor, não dá. Para, senhor, não tem como. Uma vez você está na igreja, outra hora você está no mundo. Uma hora você está na igreja, outra hora você está no mundo. Uma hora eu vejo o crente na igreja, outra hora eu vejo ele na mesa com um barzinho, pá, aquelas fotinhas, aquele trejeito, aquela coisa toda. É tempo de nós posicionarmos. O amor que ele sente por você ainda é o mesmo. Mas você precisa se reposicionar nele. Às vezes você está ouvindo tanto, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, você está quase acreditando. Não tem jeito para ele. Mas para nós, sim. Porque enquanto há tempo, ainda há esperança. Saia daqui hoje abençoado com a palavra que o Luiz trouxe ao coração dos irmãos, renovados no teu espírito, tá? O meu Deus é Deus de restauração. Por esses dias eu recebi essa palavra. Eu acho que talvez sem querer, quem me falou profetizou na minha vida. Eu acho que quem falou não entendeu o que estava falando. A casa do pastor Douglas é uma casa de restauração dos aflitos, oprimidos, os desvalidos. Para aquele que ninguém dá mais nada, essa é a nossa casa. Eu preciso urgente ampliar a tenda. É uma pena, talvez nós não vamos ficar aqui muito tempo. Quero banheiro, eu quero quarto, eu quero roupa já preparada, eu quero... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Rápido, rápido, eu quero, em nome de Jesus. Nós vamos ter bermudinha, calça, chinelo. Para vender, para dar, não. Para colher, para cuidar, para atrapalhar, para abraçar, para tudo. E vai ser nós. Quem vai fazer é nós.
nome de Jesus. Essa é a nossa obra. Restaurar aquele que perdeu a esperança, aquele que já não tem mais direcionamento de casa. É isso, amado. É isso. Amém? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Que noite maravilhosa. Ai, a quinta-feira ela é profética. Ai, Senhor, muito obrigado pelas lutas, obrigado pelas perseguições, obrigado por todo o levante do inimigo, obrigado, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo, pelas noites mal dormidas. Obrigado, Senhor, por tudo. A Ti eu rendo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aperfeiçoa os meus filhos, Pai. Desperta essa igreja, Senhor, para que ela entenda para que ela foi chamada. Oh, meu Deus, abre os nossos olhos espirituais. Nos dá entendimento naquilo que estamos fazendo, como estamos nos movendo sem partidarismo, sem sermos contenciosos, ó Pai, sem contendermos, mas no puro amor, o amor verdadeiro que lança fora todo medo. Meu Deus, ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Graças eu te dou, Espírito Santo, pois o Senhor tem sinalizado, o Senhor tem falado, o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos guiado. Mesmo na nossa vã maneira de viver, o Senhor tem falado, o Senhor tem nos instruído. Alaia daia serve a dar la 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 la. E ore comigo assim: Senhor Jesus, visita a vida da Shirley agora. Eu te peço com toda a humildade, pois eu sei que é o Senhor quem faz milagre. Toca na saúde dela e restaura de dentro para fora. Eu, na autoridade do nome de Jesus, repreendo agora todo espírito de enfermidade. E eu dou uma ordem: pega tudo que é seu e sai, 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 em nome de Jesus. Incendeia, 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 incendeia,
Talvez você não entenda agora. Mas faz o seguinte. Fala para Deus depois. Senhor, o que o Senhor tem comigo naquele lugar? Diga para Deus assim: Senhor, o que aquele homem doido quer fazer? E o que o Senhor tem com ele naquele lugar? Pois eu preciso participar. Você está me entendendo? Você vai falar com Deus. E o que Deus falar com você, você faz. Se Ele disser para você permanece, permanece. Mas se Ele te mandar embora, vai embora pelo amor de Deus. Mas diz para Ele: Senhor, o que o Senhor tem com aquele homem doido naquele lugar? Mostra para mim. Porque eu quero participar de tudo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam em uma só voz: comunidade de fé, Abba Pai vai cuidar da sua preciosa vida.